Olá! Hoje no mundo político, o que esperar do efeito Telegram sobre as fake news neste ano eleitoral? Até poucos dias, o aplicativo era considerado uma pista livre, sem controle, para as notícias falsas. Depois de diversos apelos do TSE, na sexta-feira, o ministro Alexandre de Moraes ameaçou suspender a plataforma, que capitulou e cumpriu determinações. Hoje, o representante do Telegram no Brasil se reuniu com técnicos do TSE. Eu vou conversar com Diogo Reis, ele é cofundador do Instituto Liberdade Digital e professor de Direito da Universidade Mackenzie. Oi, Diogo, muito obrigada por atender o Mundo Político à TV Assembleia. Oi, Vivian, eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. Diogo, só relembrando aqui os fatos, em fevereiro o TSE já tinha firmado um acordo com 8 plataformas digitais, um acordo que ele apresentou, né, a essas plataformas para atuação nas eleições desse ano. Só faltava o Telegram, que desafiou os chamados do tribunal. O tribunal chegou a fazer 3 chamados, né, até que veio a decisão do ministro Alexandre de Moraes, prometendo suspender caso o Telegram não acatasse as regras, não é? Agora o Telegram recebe o termo de adesão do que eles chamam de enfrentamento à desinformação, é o acordo do TSE, né? O que diz esse acordo, Diogo? Bom, primeiro, talvez vale fazer uma comparação entre a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que foi no âmbito do Supremo Tribunal Federal, sim, e o pedido, que foi no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral. Ou seja, tribunais diferentes, mas que, segundo a Constituição, eles são compostos de ministros que atuam nas duas cortes. Não apenas isso, mas 3 ministros do Supremo Tribunal Federal também compõem o Tribunal Superior Eleitoral. No caso, o ministro Alexandre de Moraes é um deles. Como ele também conduz o inquérito de fake news lá no Supremo Tribunal Federal, ele determinou, no âmbito daquele processo, a citação e também o bloqueio do Telegram. A partir de então, o CEO do Telegram se manifestou e entrou em contato e foi nomeado um representante legal do Telegram, que é um advogado, o Alan, e tem feito esse contato com a Justiça, seja no âmbito do Supremo Tribunal Federal, seja no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral. Uhum. Lá no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, já desde 2017, há grupos de combate à desinformação. Esses grupos foram sendo modificados ao longo do tempo e, mais recentemente, agora na gestão do ministro Barroso, as plataformas foram convidadas novamente a assumir esse compromisso. O compromisso, ele envolve diversas questões para colaborar com o combate à desinformação. Uma espécie de um guia ou diretrizes para boas práticas, onde as empresas se comprometem a colaborar com a justiça eleitoral e com a democracia em prol da integridade eleitoral. O que isso quer dizer? Que as empresas passam a ser uma espécie de parceiras da justiça eleitoral para fins de realização das eleições e de combate às famosas fake news, que tecnicamente têm sido chamadas de desinformação online. Por isso, o grupo se chama de enfrentamento à desinformação. O Telegram acabou ingressando, ainda não, né? Na verdade, tomou conhecimento do termo e em breve pode ser que faça sua adesão, mas era uma das plataformas de bastante impacto no Brasil e que não havia se manifestado até recentemente. Ou seja, é uma novidade nesse procedimento, que se manifestou a partir de uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, não é? A partir daí é que realmente houve uma resposta. Agora, especificamente, o que está sendo usado, que ferramentas estão sendo usadas nas plataformas, nos aplicativos e tal, para barrar estratégia de campanha, uso de fake news, estratégias que passem por aí, não é? Perfeito. Veja, nós não temos uma solução definitiva para o desafio da desinformação online, das fake news, sobretudo nas eleições.
Nenhum país ainda conseguiu encontrar um filtro ou uma forma de combater efetivamente as fake news. Elas acabam trazendo todas as dificuldades e a complexidade do tema para as eleições de todos os países. A gente ainda não tem algo definitivo. Mas o combate à fake news, ele é feito por camadas, onde se deve buscar diversos atores para atuar em conjunto e colaborativamente para tentar combater as fake news. São medidas que colaboram, mas que não extinguem as fake news. Como, por exemplo, o WhatsApp, ele tem limitado o número de encaminhamentos de uma mesma mensagem. Quando uma mensagem ela é uma mensagem de alta frequência, a pessoa não consegue encaminhar para mais de uma pessoa ou de um grupo. Isso é um fator de freio para a disseminação em massa de determinados conteúdos. O próprio Facebook, ele detém um site, né, que se chama Biblioteca de Anúncios, que todos os anúncios políticos e outros anúncios sensíveis são armazenados nessa página e, segundo o seu CEO, o Mark Zuckerberg, a biblioteca de anúncios ficará disponível por pelo menos 7 anos, aqueles anúncios sensíveis e também os anúncios políticos, o que funciona para fins de obtenção de prova e também para verificação de regularidade com a legislação eleitoral. Esses são alguns exemplos. Nós temos também uma iniciativa do YouTube, que foi lançada agora, recentemente, que busca o combate e a desinformação que interfere ou que prejudica a integridade eleitoral, ou seja, aquela desinformação que mira, por exemplo, a urna eletrônica, a justiça eleitoral, e o YouTube lançou esse programa no qual ele exclui conteúdos, reduz o alcance de conteúdo e, de uma certa maneira, também premia no sentido de audiência, né, de valorização do conteúdo de qualidade. Ou seja, a ideia é diminuir o conteúdo patológico, aquela desinformação, e tentar ampliar a informação, como também um meio de combater e de melhorar as nossas chances de informação diante dessa onda de fake news. Agora, professor, qual que é a real possibilidade? Você diz aí que não há garantia, não é? Que existem diversos, mencionou aí esses diversos instrumentos na tentativa de barrar as notícias falsas, mas não existe garantia. Mas se a gente for comparar, 2022 será capaz de de não repetir 2018, com esses recursos que estão sendo aí elencados, com esse movimento que o Tribunal Superior Eleitoral tem feito, esse trabalho que tem feito desde o ano passado, quais são as nossas reais possibilidades em 2022? Perfeito, Vivian, ótima pergunta também. Olha só, nas eleições de 2018, talvez o fator que acabou colaborando em matéria de colapso, principalmente para a imagem e para a credibilidade da própria Justiça Eleitoral, um dos fatores foi um certo elemento surpresa, porque havia já um grupo de combate à desinformação, havia algumas iniciativas, mas durante a gestão do ministro Luiz Fux, ele chegou a dizer na imprensa, por exemplo, que no Brasil não teria problema com fake news. Ironicamente, talvez quem mais teve problema com fake news no Brasil foi a própria Justiça Eleitoral, tribunal que na época o ministro Luiz Fux presidia. Que virou Isso alvo, mostra... né? Que virou alvo, né? Exatamente. Recentemente escrevi um texto no qual mostra que fake news transforma heróis em vítimas, e de uma certa maneira a Justiça Eleitoral foi um dos grandes alvos da desinformação no âmbito das eleições de 2018. Agora, nas eleições de 22, as estratégias amadureceram bastante. Nós estamos muito mais preparados para enfrentar essa onda. Porém, eu não quero negar nem o otimismo e nem fazer previsões apocalípticas, mas o fato é que a tecnologia também evoluiu muito. E talvez a gente possa ter, nas eleições de 22, fake news com uma sofisticação que a gente nunca teve. Como, por exemplo, as chamadas deepfakes, que são, na verdade, vídeos produzidos com inteligência artificial
no qual uma pessoa fala uma coisa que nunca falou, ou faz algo que nunca fez, ou aparece num lugar onde nunca esteve. Imagina você ver um vídeo de uma pessoa fazendo determinada coisa e a pessoa ter que te convencer que você deveria confiar no que ela está dizendo e não no que ela está vendo. Veja, é uma luta inglória e talvez muito injusta. Essa sofisticação das deepfakes, elas estão muito mais acessíveis hoje, em 22, do que em 2018. Pode ser que elas acabam representando um conteúdo bem perigoso e malicioso que poderia impactar a tomada de decisão do voto. Outro Mas tipo eles, de só sofisticação... uma Pois não? pergunta, esses Claro. deepfakes, é isso? Isso, A expressão, sim. a expressão... Eles rodariam o quê? No YouTube, nesses aplicativos de mensagem? Eles não teriam como, não teria como se usar uma identificação sobre eles, em termos de... como o Facebook faz, não é? Quando se fala de eleições ou quando aparece alguém ligado às eleições e tal, e indica que ali pode ter um conteúdo que tem que se prestar atenção e tal, de acordo com as regras eleitorais. Isso não é possível? Não, é possível desde que seja identificado, porque não é algo simples de se identificar. A deepfake, ela é uma expressão que junta o deep learning, que é aprendizado profundo de máquina, é um tipo de inteligência artificial avançada, com fake news, por isso chama deepfake. Ou seja, é um produto da inteligência artificial que busca a perfeição daquele determinado vídeo. Uma vez identificado como um vídeo falso, todas as plataformas seguem os procedimentos diante de um conteúdo falso. Agora, até esse conteúdo ser identificado como falso, talvez nós tenhamos alguns problemas. Em especial, imaginando aqui uma véspera de votação. Vamos imaginar um vídeo que circule com um vídeo de um candidato comprando voto, por exemplo, e algo que ele de repente nunca fez. Como desvincular isso do imaginário daqueles que assistiram o vídeo? Esse vídeo poderia circular pelo WhatsApp, YouTube, Telegram ou qualquer outro aplicativo. Ou seja, é uma fake news 2.0, é uma fake news muito mais sofisticada do que as que a gente está acostumado. E contra isso não há acordo, não há legislação que consiga parar numa véspera de eleição, por exemplo. Na verdade, assim, uma deepfake, ela afronta a legislação, mas a grande dificuldade será em descobrir que ela é uma deepfake, quem fez, quem dissemina e retirar esse conteúdo do ar. Se a gente for pensar na velocidade de uma eleição e imaginando uma véspera de votação, talvez fique impossível de neutralizar os seus efeitos maliciosos, já que o vídeo, uma vez visto, foi visto. E muitas vezes a sua retirada ou até a informação de que aquele vídeo é falso, ela chega tarde demais, porque a votação acontece naquele dia e pronto. Agora, então, de uma certa maneira, é bem perigoso. Nesse caso, por exemplo, seria estratégico, por exemplo, as campanhas terem monitoramento para monitorar o adversário e eventuais vídeos desse tipo. Talvez esse investimento tenha que ser feito pelas campanhas. Sem dúvida. Já há algum tempo, a regulação eleitoral tem transferido para as campanhas a responsabilidade pelo conteúdo que compartilha e, de uma certa maneira, as campanhas sempre foram os fiscais das campanhas adversárias. Isso sempre aconteceu, seja no papel, no vídeo, no rádio ou na internet. Acontece que, dado o volume de informação e velocidade, isso exige campanhas mais profissionais, com mais recursos, para que possa ter uma linha de frente e um jurídico muito atento, sem contar a necessidade de produção de provas digitais, que é o campo das provas na internet. Ele é bem mais difícil em alguns pontos, porque é necessário conhecimentos tecnológicos e também é necessário uma rede de colaboração. Por exemplo, o conteúdo postado aqui do Brasil, nós precisamos de uma rede de colaboração para poder identificar quem postou, pelo menos quais dados foram informados no ato da postagem. Mas um conteúdo postado
por exemplo, nos Estados Unidos ou no Japão, você teria outras dificuldades nessa cadeia de colaboração, né? Nessa rede de colaboração. Então, a internet traz todas essas dificuldades, em que você pode ter estruturas, inclusive no exterior. A legislação proíbe, mas o fato é que a fiscalização e os meios de combate, eles, embora sejam relativamente eficientes, às vezes não é possível fazer essa identificação tão rápido. Daí sim, cabe às campanhas eleitorais muita atenção a qualquer comportamento anormal, qualquer comportamento estranho, para poder verificar o que é que está acontecendo ali, porque talvez alguma coisa muito grave esteja acontecendo e só a própria campanha que ainda não sabe. Então, é um novo nível, uma nova forma de guerra cibernética, só que no âmbito eleitoral. Agora, voltando para o nosso caso mais específico aqui, que foi esse episódio do Telegram e a expectativa de que, enfim, que existe que ele ceda, não é, as regras, porque existe um grande temor que ele seja uma pista livre para que prolifere, sem controle, esse tipo de produto, não é, nas campanhas eleitorais. O canal do Bolsonaro no Telegram tem mais de 1 milhão de seguidores, não é isso? Depois do embate na decisão judicial, Bolsonaro ganhou mais 190 só até ontem. Também cresceram outros canais bolsonaristas, da família ou dos bolsonaristas que estão em torno do presidente. Pelos números, Bolsonaro ganha, mas o que ele perde com o enquadramento do Telegram? Por que ele reage tão mal à ação do Supremo, do ministro Alexandre de Moraes? Ele diz que está sendo perseguido, chamou de criminosa a decisão de Moraes. Por que o que ele perde? Bom, vamos lá. Primeiro, é necessário dizer que a decisão do ministro Alexandre de Moraes de bloqueio é uma decisão juridicamente controversa. Há muita dificuldade e muito debate na área se haveria mesmo essa norma autorizando e dessa maneira o bloqueio. Então, é importante dizer que a decisão por si é uma novidade. A gente não teve essa aplicação. A única vez que tivemos foi contra o WhatsApp por um juiz singular, um juiz na cidade de Lagarto, no Sergipe, suspendeu o WhatsApp naquele dia e o próprio Supremo Tribunal Federal retomou as atividades do WhatsApp. Então, há uma controvérsia jurídica relevante. Quanto à questão específica do presidente da República, ora pré-candidato, me parece que ele canalizou já há algum tempo as suas redes sociais para o Telegram. Eu não consigo saber qual foi a sua intenção, mas esse movimento aconteceu. Na página do Facebook, do Instagram e das outras redes, há informação, olha, para receber nosso conteúdo, entre no nosso canal do Telegram. Foi uma aposta realizada pelo pré-candidato, né, na ocasião. Agora, o que perde, né? Bom, se o Telegram ele sai do ar, todo esse esforço que foi feito para uma determinada rede, uma determinada aplicação, ele também se esvai. O que acontece é que com o Telegram, em acordo ou em colaboração com a Justiça Eleitoral, a gente resolve um problema grave que todas as outras plataformas de alto impacto se aliaram à Justiça Eleitoral. E tendo uma que seja, e também de alto impacto, é como se a gente trancasse toda a casa, blindasse a casa, mas deixasse uma janelinha aberta. Não adianta a gente reforçar todas as outras portas se eu tenho uma janela aberta. Mas digamos, e aí professor, que está a questão. Sim, mas digamos que o Telegram ceda e entre e repita o comportamento das outras 8 plataformas que estão participando desse acordo. E aí, nesse sentido, é que eu pergunto, não é, que impacto teria sobre a estratégia eleitoral nas redes do presidente Bolsonaro? Eu creio que se o conteúdo
compartilhado nessa rede pelos canais da campanha do Bolsonaro, se esse conteúdo for regular e lícito, mudança alguma teria. Porque o pedido da Justiça Eleitoral é agilidade e eventual execução de demanda de remover conteúdo ou dificultar acesso a conteúdo ou tentar encontrar quem foi o autor daquele determinado conteúdo. Então, se o conteúdo é bom, tá tudo bem. Agora, se o conteúdo é irregular ou ilícito, tá tudo mal. Se o Telegram não respondesse à justiça brasileira, seria um espaço no qual a justiça não teria poder sobre ele. E ficaria numa ideia, num espaço meio que fora da lei. Com ele respondendo e acessível à justiça eleitoral, eventual conteúdo irregular pode sofrer as mesmas consequências de um conteúdo irregular presente no Facebook, no Instagram, no YouTube ou em qualquer outra rede. Então, tudo isso depende do conteúdo a ser circulado. Um conteúdo regular, está tudo bem. Agora, Diogo, por que o dono do Telegram, aí queria saber a sua opinião, porque ele recuou, não é? A gente sabe, tem um pouquinho da história que talvez fosse até interessante você contar rapidamente, por que ele mantinha o Telegram resistindo no Brasil e tem uma ação, digamos, bastante independente mundo afora, né? Agora, por que ele recuou? Ele continuou sediado lá nos Emirados Árabes, não é? Mas ele recuou diante da pressão judicial no Brasil. Por quê? Olha, 2 semanas antes do Telegram atender a justiça brasileira, ele atendeu também a justiça alemã. Esse foi uma pressão e uma demanda de muito tempo. E, basicamente, a principal força foi monetária. A ideia de aplicação de multas exorbitantes, multas muito altas. Aqui no Brasil, a manifestação dele veio depois da decisão de bloqueio. Então, também de uma espécie de uma suspensão da sua atividade. Me parece que o que motiva é justamente a intenção do CEO do Telegram de manter o funcionamento no Brasil e de não pagar altas multas na Alemanha, por exemplo. Então, me parece que é algo mais referente ao mercado em si. O Telegram sempre se vangloriou de não atender o governo, nenhum governo no mundo. Isso numa situação, de repente, autoritária, onde você tem governos que buscam e perseguem, por exemplo, jornalistas, opositores e tudo mais. Essa medida é quase uma medida heróica, porque, afinal, cria-se um canal um canal de resistência, onde poderia se posicionar contra aquele determinado governo. Agora, essa mesma ideia, num governo democrático, é uma ideia de transformar um aplicativo num aplicativo anárquico, como se não respeitasse qualquer soberania, ou qualquer Estado, ou qualquer poder. Então, perceba que a coisa por si só muda de figura, depende do contexto em que está inserido. O Telegram me parece que tem amadurecido como aplicação e como um ativo digital de alta relevância e de enorme valor no mercado. E se assim tiver, questões talvez mais ideológicas poderiam ceder a pressões mercadológicas, como costuma acontecer com certa frequência no mercado. Isso, então, dentro dessa lógica, a gente pode esperar que essa decisão aqui e também na Alemanha reverbere mundo afora, né? Em relação ao Telegram e do Telegram em relação ao mundo. Sim, creio que sim. Pode ser uma nova forma do Telegram encarar esse perfil e também, talvez, do mundo encarar o Telegram como uma aplicação muito mais madura do que uma aplicação irresponsável. E no tempo de hoje, na internet, a gente não pode ter uma aplicação de tamanho impacto negando qualquer legislação ou qualquer autoridade mundo afora. Faz parte do processo e para que tenha um valor no mercado, é necessário que respeite as regras dos lugares onde se desenvolve. Talvez esse seja um fator relevante para essa virada de posição, que eu espero que se mantenha e que não haja recuo, para que a gente possa ter mais segurança jurídica ao tratar de questões tão sensíveis como essa.
Professor Diogo, foi um prazer conversar com você. Muitíssimo obrigada pela participação aqui no Mundo Político. Eu que agradeço, Vivian. É um prazer enorme. Contem sempre comigo. Um abraço a todos aí. Um abraço. Eu conversei com Diogo Reis. Ele é cofundador do Instituto Liberdade Digital e professor de Direito da Universidade Mackenzie. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada pela companhia e até amanhã.